Para começar esse vídeo aqui, eu quero ler a coluna do Guilherme Amado do dia 28, de ontem, de fevereiro. E a coluna é intitulada O Choro de Daniel Silveira na Cadeia. Os dias na prisão não têm sido fáceis para o deputado. Eu vou ler inteiro aqui porque é um artigo curtinho que diz o seguinte: os dias não têm sido fáceis para Daniel Silveira no Batalhão Especial Prisional, BEP, a prisão para policiais militares no Rio de Janeiro. Segundo o relato de policiais que atuam na unidade, Silveira chegou nervoso no primeiro dia. Mantinha o otimismo de que poderia ser solto. No segundo dia, entretanto, desarmou e passou a chorar. Tem chorado quase todos os dias. Silveira também enfrenta um problema com sua cama. Alto, o deputado não cabe na cama que colocaram para ele. Está tendo de dormir encolhido. Então, aqui, né, nesse textinho aqui do Guilherme Amado, que vou pôr o link para vocês aqui embaixo, a gente tem um retrato do deputado Daniel Silveira na prisão da Polícia Militar. E ele, inicialmente, como a gente poderia imaginar, como ele mesmo disse em vídeo antes, né, de ser preso, né, quando a polícia na casa dele, a polícia vasculhando a casa dele e ele fazendo um vídeo dizendo que não tinha medo de ser preso, que não tinha medo das consequências. E, como vocês se recordam, né, a gente falou muito sobre esse assunto aqui, ele foi preso porque ele fez um vídeo caluniando, atacando, chegando até, na verdade, a ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal. E, como resposta a isso, foi ordenada a prisão dele, que depois foi confirmada pela Câmara dos Deputados, e ele foi expulso do partido do PSL, e agora há uma grande chance de que ele seja cassado também, o mandato dele, né, como deputado federal. Então, essa cena, esse retrato dele na prisão, chorando, né, mostra, primeiro, como a prisão, de fato, né, a privação da liberdade, ela é uma condenação que para muitos de nós é inconcebível, na verdade, né? A gente tem uma vida, a gente leva nossas existências contando que a liberdade é um direito, vamos botar entre aspas aqui, inalienável, porque na verdade a privação desse direito é uma consequência de alguns crimes cometidos. Nesse caso, o Daniel Silveira cometeu um crime e foi preso por causa disso. Então é uma punição que é para muitos brasileiros, né? Você tem uma superpopulação carcerária no Brasil, geralmente pobres, negros, periféricos. Então a punição da prisão acaba penalizando, na verdade, mais um segmento social do que outros, né? Dificilmente você vê criminosos do colarinho branco presos. O caso do Daniel Silveira é um caso excepcional, de fato, que você tem um deputado federal que teria uma prerrogativa de foro especial e que poderia falar qualquer tipo de atrocidade, como a gente viu inúmeras vezes o Bolsonaro fazendo como deputado federal, que ele tenha sido preso por aquilo que ele disse, é de fato algo bastante raríssimo, né? E como consequência disso, a nossa dúvida ficou inicialmente como os outros deputados reagiriam, como a Câmara reagiria a isso, né? Porque na tentativa de salvar o próprio Coro, a gente pensou que talvez eles tentassem salvar o Daniel Silveira de algum modo. Mas o que aconteceu foi o inverso. Eles usaram o Daniel Silveira como bode expiatório, ou seja, deixa esse cara apodrecer na cadeia. E aqui talvez demonstre também um pouquinho qual é o status que o Daniel Silveira tinha entre os outros deputados, talvez não fosse muito bem quisto pelos demais. Então, bem, joga isso aqui para as piranhas, né? Joga isso aqui para ser devorado pelos tubarões. E, como resposta a isso, foi feita uma manobra dentro da Câmara para uma PEC, ou seja, uma emenda constitucional, que foi chamado como PEC da impunidade, ou seja, para proteger ainda mais os deputados. Então, o que eles fizeram, como eu disse, foi: vamos extirpar esse câncer daqui, joga lá o Daniel Silveira para a cadeia, e a gente, nós aqui, os que estamos ainda soltos, né, a gente se blinda, a gente se protege. E nesse ponto específico, eu vou ser obrigado, não tenho como não fazer isso, eu vou ser obrigado a elogiar a atuação de um deputado como Kim Kataguiri, por exemplo, que foi alguém que se opôs veementemente e, junto com outros deputados, atuou para obstruir essa PEC da impunidade e evitar que, desse modo, eles pulassem etapas no rito de uma PEC. Agora vai para uma comissão especial para ser analisada, ou seja, nesse momento, essa PEC está na geladeira. E outra coisa que foi feito também, né, quando o Daniel Silveira foi preso, e eu quero mencionar mais isso na verdade, né, acho que é o ponto central desse vídeo, foi quando ele foi preso que
fizeram uma comparação, né? Agora a gente tem essa cena dele chorando na cadeia, né? Ele lá, tristonho, não cabe na cama. Inclusive, eu até suponho que ele esteja em condições muito melhores do que a maioria dos presos no Brasil, né? Tem uma cama para ele. Coisa que, como a gente sabe, né, as condições precárias dos presídios brasileiros, muitas vezes os presos têm que revezar para dormir, né, porque não conseguem deitar todos na mesma cela, celas superlotadas, mas no caso do Daniel Silveira ele tem uma cama pequena demais para ele, então ele está chorando porque ele não cabe na cama, tem que dormir encolhidinho na cama. E daí compararam, naquele momento, quando ele foi preso, compararam a cara do Daniel Silveira quando ele vai pedir desculpas aos deputados. Ele faz um vídeo, né, pedindo desculpas, dizendo que ele errou, que ele se arrependeu, que ele extrapolou os limites e que ele se arrependia e que ele não deveria ser punido por causa disso. O tipo de benefício que essas pessoas não dão aos outros presidiários, né? Se você tem um pai de família que vai e rouba um pão no mercado porque está com fome e vai alimentar seus filhos, esse pai, na cabeça de um bolsonarista, na cabeça de uma figura como Daniel Silveira, por exemplo, ele não merece clemência, ele não merece nenhum tipo de piedade, ele não merece nenhum tipo de, sabe, compaixão. É um bandido, um criminoso, tem que apodrecer na jaula, como ele diz lá, apodrecer na jaula ou ser morto. Então, para a cabeça do cidadão de bem, não há clemência para criminoso, não há clemência para quem comete algum tipo de deslize, como diz lá o Daniel Silveira, né? Não há clemência. É punição, é linha dura, é lei e ordem. Mas quando o Daniel Silveira se arrepende, né, depois de 2, 3 dias na cadeia, ele se arrepende e com remorsos vem pedir perdão aos deputados para não ser preso, para não ficar na cadeia. Ele quer o tipo de compaixão que ele não é capaz de propiciar para os demais. Ele quer basicamente um tratamento especial. Porque ele se pensa diferente dos demais criminosos, né? Ele não se vê como criminoso. Ele não se vê como alguém que cometeu um crime e está preso porque cometeu um crime. Ele não se vê assim. Ele se vê como alguém injustiçado, ou alguém que cometeu um deslize, derrapou, né? Derrapou no quiabo, é isso. E agora ele se arrepende, agora ele pede desculpas. Então, compararam naquele momento o Daniel Silveira com a Dilma Rousseff. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu quero explorar um pouquinho mais esse lance da compaixão e de não ver o outro, né, não ver a pessoa que comete algum tipo de crime como alguém que pode ter cometido de fato um erro. Tem um personagem clássico da literatura que é do livro do Victor Hugo, Os Miseráveis, que é o Jean Valjean. O Jean Valjean, ele é um personagem que ele vai preso, fica nas galés, isso na França, né, pós-revolucionária, ele vai para as galés e porque ele roubou um pão. Ele roubou um pão para alimentar o sobrinho dele que estava com fome. E ele passa, sei lá, 15 anos na cadeia lá, não sei, não me lembro qual que é o tempo que ele passa, mas ele passa um tempão preso. E quando ele é solto, ele sai com uma carta, né, com um papel ali que diz que ele é um criminoso, né, porque ele tentou fugir, daí depois isso vai aumentando a pena dele, então assim, ele comete alguns outros crimes posteriormente e isso vai piorando a pena dele e ele sai como um bandido perigoso. Então ele tem que o tempo todo passar com aquele papel ali, meio que mostrando para as autoridades que ele não está transgredindo a lei. E assim que ele foge, ele comete um outro crime, porque ele está desesperado, ele não consegue trabalho, ele não consegue nada, ele não consegue nem local para dormir, na verdade, porque com aquele papel ali, ele está marcado para a vida inteira. Ele vai lá e rouba um sacerdote católico, né, um bispo, se não me engano, ele rouba um bispo que o acolhe na casa episcopal, ele rouba lá uma prataria do bispo e o bispo o ajuda, o protege. E depois disso, Jean Valjean resolve mudar drasticamente sua vida e se transformar em outra pessoa. Só que tem um dos carcereiros, um dos vigias das galés que vigiava o Jean Valjean, que é o Javert, que não pensa que um criminoso pode se recuperar. Então ele passa o livro inteiro perseguindo o Jean Valjean. Nessa busca, né? Porque bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido preso, na jaula, não tem como recuperar um bandido. E o Victor Hugo, ele era um escritor que ele era um abolicionista penal, né? Ele era alguém que enfrentava esse tipo de abusos da polícia, do sistema penitenciário, ele era alguém que era contra a pena de morte, ele tem um livro que é contra a pena de morte também, então era alguém que pensava que as pessoas podiam sim mudar e que as pessoas podiam sim se recuperar, podiam sim genuinamente se arrepender e podiam sim muitas vezes acabar presas por crimes que eram crimes triviais, na verdade, como roubar um pão para alimentar o sobrinho e depois disso ficarem marcadas a vida inteira como criminosas. Então, essa é a primeira observação. A segunda tem a comparação com a Dilma, como eu falei, né? Então tinha a foto lá do Daniel Silveira, com olheiras, com cara de choro, lá pedindo clemência para os deputados, e daí compararam com a foto da Dilma Rousseff quando ela foi para o tribunal, isso depois de ser torturada, e ela com a cabeça erguida no tribunal e os julgadores dela, né, militares, cobrindo, tapando o rosto. E para isso eu quero pôr um trechinho da Dilma falando sobre isso. Vamos ouvir a Dilma Rousseff falando sobre o período no qual ela foi presa e torturada, e ela fala sobre isso.
Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. E isso, senador, faz parte, integra a minha biografia, que eu tenho imenso orgulho. E eu não estou falando de heróis. Feliz do povo que não tem heróis desse tipo, senador. Porque aguentar a tortura é algo dificílimo. Porque todos nós somos muito frágeis. Todos nós. Nós somos humanos, nós temos dor. E a sedução, a tentação de falar o que ocorreu e dizer a verdade é muito grande, senador. A dor é insuportável. O senhor não imagina quanto é insuportável. Então, eu me orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente de ter mentido. Porque eu salvei companheiros da mesma tortura e da morte. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. E esse país, que transitou por tudo isso que transitou, que construiu a democracia, que permite que hoje eu esteja aqui, que permite que eu fale com os senhores, não tem a menor similaridade. Esse diálogo aqui é o diálogo democrático. A oposição pode me fazer perguntas, eu vou poder responder. Nós estamos em igualdade de condições humanas, materiais. Nós não estamos num diálogo entre o meu pescoço e a forca, senador. Eu estou aqui num diálogo democrático, civilizado, e por isso eu acredito e respeito esse momento. Por isso, todas as vezes, eu já vim aqui nessa comissão antes. Então, eu começo a minha fala dizendo isso, porque isso é algo que é o resgate desse processo que ocorreu no Brasil. Vou repetir mais uma vez. Não há verdade, não há espaço para a verdade, é isso que mata. O que mata na ditadura é que não há espaço para a verdade, porque não há espaço para a vida, senador. Porque algumas verdades, até as mais banais, podem conduzir à morte. É só errarem a mão no seu interrogatório. E eu acredito, senador, que nós estávamos em momentos diversos da nossa vida em 70. Eu asseguro para o senhor, eu tinha entre 19 e 21 anos, e, de fato, eu combati a ditadura militar. E disso eu tenho um imenso orgulho. Cada dia que passa, a compreensão de que esses mecanismos que levaram a figuras, né, a ascensão de figuras como o Bolsonaro, como o Daniel Silveira também, que está no mesmo processo, né, dessa visão autoritária, punitivista, dessa visão da brutalidade, da violência, isso foi, certamente, acentuado ou certamente foi potencializado com o impeachment da Dilma. Então, assim, você tem uma reação, uma rejeição enorme a um governo que se propõe como popular, que foi o caso do PT, depois você tem a reeleição da Dilma e isso leva vários mecanismos, vários motores para remoção da Dilma e isso vai abrindo os comportes depois para o Bolsonaro chegar ao poder. Esse processo ele está vinculado, né? Você tem que olhar essa cronologia da tragédia. Tanto que no processo de impeachment da Dilma, né, quando ela vai se defender, ela faz um discurso e tem um ponto em particular que eu quero utilizar também para mostrar para vocês aqui, porque ela também aborda a questão da tortura, ela também aborda a questão da ditadura e ela fala sobre um dos medos dela. Eu quero pôr isso aqui porque me parece agora, olhando em retrospectiva, quase profético, na verdade. Vamos ouvir aqui esse segundo trecho da Dilma falando. As acusações dirigidas contra mim são injustas e descabidas. Cassar em definitivo o meu mandato é como me submeter a uma pena de morte política. Esse é o segundo julgamento a que sou submetida em que a democracia tem assento junto comigo no banco dos réus. Na primeira vez, fui condenada por um tribunal de exceção.
Daquela época, além das marcas dolorosas da tortura, ficou o registro em uma foto da minha presença diante dos meus algozes, no momento em que eu os olhava, de cabeça erguida, enquanto eles escondiam os rostos com medo de serem reconhecidos e julgados pela história. Hoje, 4 décadas depois, não há prisão ilegal, não há tortura. Meus julgadores chegaram aqui pelo voto, mesmo voto popular que me conduziu à presidência. Tenho por todos, por isso, o maior respeito, mas continuo de cabeça erguida, olhando nos olhos dos meus julgadores. Apesar das diferenças, das grandes diferenças, sofro de novo com o sentimento de injustiça e o receio de que, mais uma vez, a democracia seja condenada junto comigo. E não tenho dúvida que também, desta vez, todos nós seremos julgados pela história. Por 2 vezes, vi de perto a face da morte. Quando fui torturada por dias seguidos, submetida a sevícias que nos faziam duvidar da humanidade e do próprio sentido da vida. E quando uma doença grave e extremamente dolorosa poderia ter abreviado a minha existência. Hoje, eu só temo a morte da democracia, pela qual muitos de nós, aqui neste plenário, lutamos com o melhor dos nossos esforços. Então, naquele momento, já durante o processo de impeachment da Dilma, ela é alguém que anuncia esse medo, esse temor da morte da democracia. Porque essas forças reacionárias, essas forças autoritárias, essas forças de, apologia à ditadura, apologia à tortura, elas já estavam atuando, elas já estavam vocalizando esses anseios. Não é de hoje que o Bolsonaro fala as barbáries que ele fala. Não é de hoje que essas pessoas como Daniel Silveira, defendem que bandido bom, bandido morto. Não é de hoje que essas figuras autoritárias defendem uma guerra civil no Brasil no qual morram 30 mil pessoas. Não é de hoje. A gente fala aqui de coisas dos anos 90. Pessoas que sempre foram saudosistas do autoritarismo. É claro que a gente pode argumentar, que muita gente na luta armada não queria de fato uma democracia, que queria uma outra ditadura, queria um outro regime autoritário. A gente pode argumentar isso, a gente pode pensar que há contradições internas mesmo em quem lutava contra a ditadura. É claro que a gente pode pensar isso, mas no final das contas é incrível a gente pensar que as mesmas pessoas que estavam ali na resistência, na oposição, durante o autoritarismo, são muitas delas as vozes que estão tentando ainda defender a democracia hoje. Nós aqui, muitos de nós que somos mais jovens, que nascemos ou crescemos depois da redemocratização, a gente não tem ideia do que é autoritarismo. A gente não viveu esse regime, a gente não sabe o que é você ter medo de falar as coisas, do que é você ter medo de ter um livro em casa de algum autor de esquerda, de ter um livro de Marx em casa, de ter algum livro do Gramsci em casa. A gente não sabe o que é ter esse medo. A gente não tem noção do que é isso. E muito da nossa luta, do embate que a gente faz, que é um embate discursivo também, é um embate ideológico, é um embate político, tem para que a gente jamais descubra isso. Se a gente está aqui defendendo uma democracia que é caótica, que é bagunçada, que é problemática, que tem as suas falhas, é porque a gente sabe que a alternativa a isso é muito pior. A alternativa a isso é que pessoas que são de oposição, é que pessoas que pensam diferente estejam presas, sendo torturadas. É que qualquer pessoa que se volte contra um regime autoritário ou desapareça, ou tenha que ir para o exílio, ou que acabe nos porões da tortura. Você tem lá um grandalhão agora que está na prisão chorando porque ele cometeu um crime de fato e está agora pagando por isso. E no caso da Dilma, você tem uma jovem que tinha 19, 20 anos, como ela diz ali, que estava lutando pela vida dela, que sabia que a qualquer momento, por qualquer coisa que ela dissesse, ela poderia acabar numa vala. Aí você vê a diferença enorme. E isso não sei se tem a ver muito exatamente com coragem, tem a ver com convicções, tem a ver com a noção do impacto daquilo que você diz, daquilo que você faz, mas, por outro lado, também revela uma enorme integridade das pessoas. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda, sobre o
Daniel Silveira chorando na cadeia, preso, sobre a PEC da impunidade, nessa manobra que fizeram de sacrificar, cortar na carne, deixa lá o Daniel Silveira apodrecendo e vamos tentar agora fazer uma PEC para poder nos proteger, nos blindar, para que não haja mais Daniel Silveiras dentro do Congresso. O que você pensa sobre isso? E também sobre essas falas da Dilma aqui, ela falando sobre o período dela na ditadura, sobre a tortura, e também esse trechinho do discurso dela durante o processo de impeachment e ela dizendo o temor que ela tinha pela morte da democracia, né? Como esse processo que para ela era injusto, que era um golpe, né? Como o próprio Temer depois reconhece, né, no Roda Viva, o golpe poderia levar a uma crise democrática e até, eventualmente, o fim da democracia. Me diga no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL. Estamos com um curso agora de escrita narrativas por lá, para quem deseja aprender a escrever, se tornar um escritor, publicar o seu livro e também conferir meus livros sobre o Bolsonaro, no qual eu falo muito sobre esse espírito autoritário de apologia à ditadura do Bolsonaro e também esse romance histórico aqui sobre Jesus, o rei dos judeus. Um abração para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!